Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E não foi à toa que o Lula disse que não queria a CPI do 8 de janeiro, a CPI dos atos golpistas, da tentativa de golpe. Macaco velho, ele sabia que tinha gato nessa tuba. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar para você do seguinte: a lua de mel do Lula com a imprensa, que eu anuncio há mais de 2 anos que iria acontecer quando o Lula tivesse que se defrontar com Bolsonaro, quando as opções fossem Lula e Bolsonaro, coisa que a mídia, a imprensa corporativa, não poderia aceitar a continuidade de Bolsonaro pela forma como ele tratava a imprensa corporativa, a grande imprensa, né? E a pequena imprensa, todos que fossem contra eles, a imprensa alternativa, tal. Mas a grande imprensa, sempre hegemônica, poderosa, Globo, não iria aceitar os desaforos de Bolsonaro e as ameaças de Bolsonaro. Quando a situação se reduzisse a Lula e Bolsonaro, Lula seria a escolha óbvia e houve, inclusive, uma catarse, inclusive nessa mídia, quando viu que havia possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição. Entraram em desespero, porque Bolsonaro não é Lula. O Bolsonaro, a ideia dele era acabar com a Globo, acabar com a Folha e com todos esses que agora têm memória curta, agora já começam a esquecer do que aconteceu. Na verdade, tudo o que aconteceu no Brasil foi causado pela mídia. Quem inventou esse antipetismo, que quase acabou com a democracia no Brasil, foi a mídia. Quantas coisas que o Bolsonaro não disse que não saiu da boca dos colunistas, ou como chamava meu grande e já falecido amigo Paulo Henrique Amorim, os colonistas, não é? Da mídia. Quantas vezes eles não recitaram as teses que o Bolsonaro usava? Eles construíram esse antipetismo insano que se abateu sobre o Brasil. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: na primeira oportunidade, na primeiríssima oportunidade, minha amiga, meu amigo, em que Lula desafia os banqueiros, aí a mídia mostra a quem ela serve, sempre serviu e sempre vai servir, na verdade, que são os grandes empresários e os banqueiros que financiam a grande mídia, que financiam, pagam pelos anúncios, não é? Conseguem manipular a mídia através do dinheiro. Então, quando o Lula adota uma medida que desafia, sobretudo, os donos maiores do capital no Brasil, que são os banqueiros, aí a mídia esquece a lua de mel, esquece tudo e começa a criticar Lula, inclusive não só pela questão do Banco Central, começa a pressionar realmente, ameaçar, levantar uma catarse contra ele, mas como fez contra Dilma, como fez contra o Lula, quem colocou o Bolsonaro no poder foi a Globo, fazendo tudo o que fez para prender o Lula. E depois pagou o preço. Mas ela se esquece disso e vem aí com ameaças ao Lula, de uma certa forma ameaçadora a postura da mídia, porque o Lula quer tirar o doce da boca da criança, ou seja, tirar os juros altos da boca dos banqueiros. Basicamente é isso, eles estão pressionando e é impressionante. Eu vou mostrar rapidamente para você como é a posição da mídia hegemônica em relação a essa questão dos juros escorchantes e impróprios, porque eu até acho que a política monetária pode eventualmente ser usada
para impedir uma disparada da inflação. Política monetária é o seguinte, a política do sistema do governo para as taxas de juro para tentar esfriar a atividade econômica para impedir uma explosão de inflação, uma inflação de demanda, como eles chamam. Ou seja, muita gente quer comprar chuchu, então o preço do chuchu sobe. Então você impõe juros, você torna o dinheiro mais caro, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar muito chuchu, em tese o preço do chuchu cai. Basicamente é isso. Eu discordo disso, muitos economistas discordam disso. O próprio Lula, nos seus governos exitosos, que terminaram em 2010, ele sempre discordou disso, ele sempre disse que essa coisa de esfriar a atividade econômica para conter a inflação não funciona, e não funcionou. Aos 63 anos de vida eu vi isso acontecer. Então eu só quero mostrar rapidamente para você essa questão da posição da mídia e depois vamos tratar do assunto que interessa mais hoje, que eu acho preocupante, que é o novo golpismo, o plano B dos golpistas. Então aqui na Folha de São Paulo, Estado e Governo. É saudável que haja medidas públicas protegidas do desejo do presidente de turno. Então aqui o jornal ataca o Lula por não querer uma taxa de juro dessa que está sendo pilotada por um bolsonarista colocado no Banco Central. O Bolsonaro colocou esse Eduardo Campos Neto, o Roberto Campos Neto, no Banco Central, no BC, né? Como presidente do BC, e com isso ele controla a taxa de juros no país e o Conselho Monetário Nacional vai na dele e com isso está sabotando o governo Lula. O fato é que com uma taxa de quase 14% de juros, com a inflação em queda, ele realmente vai matar a atividade econômica, é sabotagem. O Estadão, rebanho de bodes expiatórios do PT. O PT governou o Brasil por 14 dos 20 anos, mas para Lula, que fez juros de unir a nação numa frente ampla, todas as mazelas que assolam o país são culpa dos outros. Não são dos outros, não, é dos juros. Estadão. Então eles ficam inventando coisa, distorcendo os fatos. No Globo, em vez de atacar o Banco Central, Lula precisa começar a governar. Ora, o Lula não está governando? Pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso. Mas, na verdade, é tudo por causa dos banqueiros. Eles estão tentando encostar o Lula na parede e estão falhando. Eu já explico por quê. Por que Lula resolveu transformar Campos Neto no novo inimigo número 1? Sempre essa dramatização, essa coisa ridícula. Correio Brasiliense, você viu? Folha, Estadão, Globo, Veja, agora Correio Brasiliense, não é? A taxa de juros, é preciso ir além de criticar as altas taxas de juros. O Lula criticou o juro, criticou a fonte de renda dos banqueiros, e aí realmente a mídia inteirinha passa recibo de que serve a banqueiros. Lula e o falso dilema no campo monetário. Não, combater juro alto é um falso dilema, tá bom. Bom, enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Lula diz ser contra a CPI para apuração de ataques golpistas. Pode criar confusão tremenda. Lula é macaco velho, minha amiga, meu amigo. Lula, eu vou até aparecer aqui no cantinho da tela para você, tá certo? Então, para não ficar tão monótono. Lula diz ser contra a CPI para apuração de ataques golpistas e pode criar confusão tremenda. Não vai criar confusão. Na verdade, o Lula diz que pode criar confusão tremenda porque ele é macaco velho, ele já sabia o que vinha por aí. Ele deu uma entrevista exclusiva à Natura Zanelli, da Globo News, e afirmou que o governo tem instrumentos suficientes para investigar e CPI chegou a ser defendida pelo presidente do Senado. E depois aí a coisa foi mudando porque o Lula já anteviu, basicamente, que havia algo esquisito nessa CPI que queriam criar
E ele, macaco velho, repito, ele disse, olha, nada de CPI, porque CPI a gente sabe como começa e quando termina, e agora vem a tese marota, malandra que querem colocar nessa CPI e que está sendo fomentada pela extrema-direita, pelo bolsonarismo no Congresso. Não é? A extrema-direita no Congresso quer essa CPI de qualquer jeito e eu já vou lhe explicar por quê. O governo federal também falhou em 8 de janeiro, diz a governadora interina do Distrito Federal, a Celina Leão, aquela que assumiu o lugar do Ibanez, governador de Brasília, afastado, Ibanez Rocha, porque ele simplesmente não tomou medidas para proteger a República dos ataques golpistas. E aqui então o X da questão, pessoal, vamos ver isso aqui. Essa matéria do jornal Globo de hoje diz: documento do GSI, golpista do general Heleno, que o Lula está trocando inteirinho, não é? Documento do GSI com alerta ao governo sobre risco de ataques golpistas, mobiliza pedido de CPI. O presidente Lula diz que não foi avisado por serviços de inteligência. Ele não foi avisado do seguinte, eu já falei isso no vídeo das 8 horas, o Primeira Notícias, mas eu estou me aprofundando nisso porque é extremamente importante. Um relatório sigiloso enviado pelo GSI ao Congresso diz que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no dia 8 de janeiro. O alerta foi produzido pela Agência Brasileira de Inteligência subordinada ao GSI e compartilhado com órgãos federais, 2 dias antes da invasão. Ora, todo mundo já tinha visto, no dia 12 de dezembro, o golpismo em ação, não é? Por que é que o GSI, não precisava do GSI para dizer isso ao Lula? Não é verdade? Em 12 de dezembro, quando o Lula foi diplomado, tocaram o terror, incendiaram ônibus, fizeram tudo aquilo. Então todo mundo sabia que eles estavam dispostos a ataques violentos, aí cogitou-se esvaziar os acampamentos diante dos quartéis, o ministro José Múcio da Defesa, não, eles vão sair sozinhos, tal, tudo bem. Então todo mundo sabia disso, todo mundo sabia que havia caravanas indo para Brasília. Ataques em Brasília, o recrutamento de militantes que antecedeu as invasões, está aqui, ó. Eles colocaram nas redes essas convocações abertamente, todo mundo sabia disso. Estamos recrutando pessoas que tenham disponibilidade para ir a Brasília de ônibus que sairá no domingo e volta na quinta-feira. Tudo pago. Anúncios como esse circularam em grupos com milhares de integrantes, todo mundo sabia, não é? Todo mundo sabia. Aqui, grupo próximo a deputados organizou caravana de radicais a Brasília. Então, vejam bem, esses deputados que estão pedindo CPI, gente, esses deputados que estão pedindo essa CPI do 8 de janeiro, eles organizaram a caravana dos radicais que quebraram Brasília. Em publicação nas redes sociais é possível ver que o Avante Brasil divulgou e participou de carreatas e manifestações em apoio a Bolsonaro. Líderes do grupo Avante Brasil Campinas foram responsáveis por ao menos um ônibus que levou manifestantes. Os deputados que responderam à CNN repudiaram os atos de vandalismo e depredação ocorridos, porém, todos sabemos que há deputados envolvidos na organização desses atos. Esses mesmos deputados estão querendo CPI agora. E a gente tem aqui o alerta, foi enviado por Flávio Dino, ministro da Justiça, a Ibanez Rocha, sobre o 8 de janeiro. Por que que esse sujeito aqui, o Ibanez Rocha, então governador do DF, foi preso? Porque o Flávio Dino disse, olha, estão fazendo convocações na rede social, vindo caravanas aqui, então você trata de preparar a segurança. E ele não fez nada. Caravanas de bolsonaristas chegam a Brasília para passar o Réveillon. Sabe de quando é essa matéria? É de 29 de dezembro.
ou seja, menos de 10 dias antes dos ataques de 8 de janeiro. Pouco mais de uma semana antes, eles já estavam lá, todo mundo sabia que eles estavam lá, inclusive as polícias, as autoridades. Aqui, você veja, em 29 de dezembro, outra matéria, bolsonaristas organizam novas caravanas para o QG do Exército. Todo mundo sabia do risco que estava acontecendo. Não é que o Lula foi avisado, que o governo federal foi avisado. O próprio Flávio Dino pediu ao governador, que é o chefe, comandante das polícias, da segurança, não é? A segurança dos estados cabe aos governadores. O governo fez o que tinha que fazer. Para que eles querem CPI, né? Caravanas com apoiadores de Bolsonaro chegam a Brasília em 7 de janeiro, um dia antes dos ataques. Tá certo? Estão todos eles aqui. Todo mundo sabia que eles estavam lá e todo mundo sabia que já tinham sido violentos no dia 12 de dezembro. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Essa história de CPI que eles estão querendo convocar essa CPI com os deputados da extrema-direita, da oposição, os congressistas, porque estão também querendo fazer uma CPI mista com o Senado. Todos esses congressistas da direita, os bolsonaristas, eles sabem muito bem que não avisaram, que todo mundo sabia que ia ter manifestação, sim, mas ninguém avisou o Lula e o Flávio Dino, tá certo? De que a polícia ia se omitir, ia cruzar os braços e ficar olhando, tirando fotos. Ou que o exército ia apoiar os golpistas e proteger os golpistas. Qual é a ideia dessa gente? Então eu vou explicar para você muito bem, para que você saiba que isso que eu estou falando é uma daquelas coisas que eu digo, que eu falo e depois quando acontece, como é que você sabia? Eu estou dizendo para você o que é que vai acontecer. Eles querem criar essa CPI para acusar o Lula de ter ele forjado um ataque contra si mesmo, para aparecer, para se tornar unanimidade, tal, que ele que permitiu os ataques, que a culpa é dele. Veja, a tese é tão maluca que vão dizer que o Lula fomentou os ataques contra ele mesmo para derrubá-lo. E o que é que acontece? É como com a Dilma Rousseff. Era um absurdo a tese sobre a Dilma Rousseff. Mas se você reúne uma maioria, qualquer absurdo que ela dissesse, se a maioria dos deputados for lá e votar a favor daquele absurdo, tira o governo. Então esse é o plano deles, só que eu quero passar um recadinho para esses parlamentares, para esses congressistas que estão com essa ideia. Está claro o golpismo dessa ideia, é outro ataque à democracia, e eu aviso para vocês, isso não é só para você que está me assistindo, é para os autores dessa CPI golpista. O STF vai barrar vocês, tá? Então fiquem espertos que o STF vai barrar vocês, porque esse é um novo capítulo dos planos golpistas, dessa gente que não sossega. E tudo isso acontece sob a batuta do Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. E enquanto esse sujeito estiver solto, o golpismo não vai parar. Estão todos avisados, depois aí vão falar, mas como é que você sabia, Eduardo? Estou dando os fatos aqui. Vai acontecer. Prendam Bolsonaro e barrem essa CPI e, pelo que eu sei, o STF está de olho muito aberto, e se eles tentarem emplacar essa CPI com esse viés, o STF vai desarticular essa CPI, vai decretar a ilegalidade dessa CPI como parte de um plano golpista. Está avisado, depois aí vamos ver se eu tenho razão ou não tenho. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.